Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês na Oliver Bros. E hoje nós temos uma missão difícil, André. Muito Fala aí pra difícil. galera, explica pra galera. É isso aí, galera. Hoje nós vamos ser aqui o técnico da seleção brasileira. Carlito. Carlo Ancelotti. É isso aí, galera. Eu fiz um desafio pro Helder em que nós dois iríamos fazer a convocação da seleção. A convocação da seleção vai ser daqui a 2 dias. Hoje é 16. Então, dia 18 de maio é a convocação final para a Copa do Mundo. Então, nós vamos fazer a nossa convocação, como seria a seleção que nós iríamos convocar para a Copa de 2026. O que será que vai sair disso? Será que vamos mandar bem? Vamos. Eu vou começar, galera. Então, separei aqui 3 goleiros. Goleirão, então? Os meus goleiros são Alisson, Ederson e Hugo Souza. Concordo. Então, tipo assim, o Hugo Souza foi assim, quase que eu não coloquei o Hugo Souza. Você não ia colocar? Não, eu tenho um outro goleiro que é o... Eu esqueço sempre o nome dele, Lucas Perry, do Lyon. que tá muito bem, cara, no Lyon também. O Lyon tá indo então, bem demais. Ele talvez merecia também entrar nessa convocação, na minha opinião, óbvio, se eu fosse o treinador, né? Então esses foram os meus 3 goleiros. O Alisson, pra mim, é titular, não tem o que contestar. E o Ederson tem a sua vaga ainda na seleção, cara. Ele não é um mau goleiro. Eu acho que esse ano ele não foi tão bem assim. Mas eu ainda continuei, dei uma colher de chá pra ele aí. Então ele tá na minha convocação. Então esses são seus 3 goleiros. Sim, lembrando, galera, que são 26 jogadores, tá? Beleza, vamos lá então. Meus 3 goleiros, eu coloquei aqui Alisson. Ele já, se eu não me engano, foi 2 Copas que ele já participou. Acho que duas 2014. Na minha, os 3 goleiros, vou comentar um pouco sobre depois. Alisson, Hugo Souza, coloquei porque pra questão de pênalti aí. Eu não coloquei o Ederson porque eu vi algumas notícias que ele estava querendo sair do Fenerbahçe. Não sei se era verdade, mas eu creio que ele teve um ano um pouco apagado. O Fenerbahçe não foi tão mal. Sim. Só que eu não escalei o Ederson, então eu coloquei Alisson, Hugo Souza e uma novidade aí, John, goleiro John, que era do Botafogo. E foi pro Nottingham Forest. Cara, ele chegou a ser convocado pelo Ancelotti, né? Alguns amistosos. Então, um exemplo, o Alisson eu coloquei como goleiro, porque já tá ali, tem um sabe como funciona a Europa, que normalmente é os principais que disputam o título da Copa do Mundo. Hugo Souza, não sendo clubista, galera. Ele é corintiano. Como torcedor do Corinthians. É um cara novo. Tipo assim, talvez para segundo goleiro, um momento de pênalti, ali, alguma coisa assim, um jogo mais fácil. E a fase dele tá muito boa. Apesar que o Corinthians não tá muito bem no Brasileirão, mas ele tá numa fase boa. Para pegar pênalti isso aí. O Alisson nessa parte não daria muito certo de pênalti. Das vezes que tentou, não deu muito certo. Então, enfim, Hugo Souza, Alisson e John são os meus 3 goleiros. Agora você vai começar os seus defensores aí, zagueiros e laterais. Beleza. Agora você vai e depois é eu. Vou falar os 4 zagueiros, que vai sair dessa zaga, desses laterais. Comenta aí o que vocês acham do goleiro, se tem algum goleiro que a gente não comentou aqui, que você acha que a gente esqueceu de convocar. Lembrando, galera, vocês têm que ir pela visão de vocês, tá? Esquece a visão do Ancelotti. É cada um fazendo a sua convocação. É isso aí, vamos lá. Meus 4 zagueiros, eu vou levar 4 zagueiros. Coloquei o Marquinhos, né? Obviamente, não tem nem como. Titular absoluto. Gabriel Magalhães. Às vezes ele dá uma vacilada, mas sempre se recupera e vai muito bem. Então essa, eu já vou até falar. Essa seria minha escalação oficial ali. Os 2 que vai começar até como titular. Aqui eu coloquei um zagueiro diferente que merecia uma oportunidade, porque na oportunidade que teve, não foi por culpa dele, não fez um mau jogo, talvez não por culpa dele, por causa do coletivo. Murilo, jogador do Nottingham Forest. Murilo. Eu levaria, porque é um cara que funciona tanto na zaga quanto no ataque. E por último, o Bremer. Eu preferi colocar o Bremer. Não quero deixar de falar do Léo Pereira. Sim. Levaria menção honrosa. Só que tem que ser 4, né? Alguém ficou de fora. Aí você pode discordar. Você poderia ter levado 5, mas fica meio desproporcional. Você pode discordar comigo na questão de estar jogando mais, mas enfim, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Murilo, do Nottingham Forest e Bremer, da Juventus. E seus laterais? Laterais, Wesley, da Roma, Danilo, do Flamengo. Cara, é aquele meio termo, Danilo é aquele meio termo, você leva ou não leva? Alex Telles. Boa. E Carlos Augusto, não tem como. Carlos Augusto da Inter. São meus outros jogadores de defesa aí. Show. Então agora é a minha vez. Olha, confesso que não ficou muito diferente da sua escalação, ficou bem parecido. Os meus zagueiros, obviamente, são Marquinhos e Gabriel Magalhães, para mim são os titulares absolutos dessa seleção. Thiago Silva, eu creio que já perdeu seu espaço ali, já tá na idade. Sim, poderia até ter alguma oportunidade, mas para ir como já tá mais difícil.
E mais um zagueiro que é igual o seu, o Bremer também. O Bremer vive uma fase excelente na A Juventus. Juventus, O campeonato italiano, ele voltou de lesão. E além da Juventus ser uma das defesas menos vazadas, ele também é um zagueiro goleador. Então ele está muito bem na Juventus, então ele merece a oportunidade, mesmo que não seja titular, mas ele tem que estar nessa convocação. Esse ano a Juventus não está indo mal no campeonato, não foi tão bem na Champions, mas... E meu outro zagueiro, Léo Pereira. Aqui para mim não tem discussão. Foi só... Léo Pereira, aqui no Brasil, se não é o melhor zagueiro jogando no Brasil, ele tá lá em cima, 3 ou 4 melhores zagueiros jogando. Assim, para alguns é infelizmente, para mim é felizmente, né? Eu torço pro Flamengo, mas Léo Pereira tá numa fase excepcional, então ele tem que estar aqui. Os meus laterais, poupa tempo, Wesley, é óbvio, para mim é titular da seleção. Não vejo um lateral direito hoje assim que seja... Não tenha as características que ele tem, né? Ele sempre avança muito, mas também marca. Então, ele tem muita impulsão. Então o Danilo seria banco para ele? Cara, para mim, o Danilo na minha seleção ele nem entrou, pra você ter ideia. Eu sou flamenguista, hein? Olha lá. Hein? O Danilo, cara, é aquela coisa. O Danilo, eu queria ele na seleção de zagueiro. Ele não é convocado como zagueiro, é como lateral. Talvez algum se machuca ou tenha alguma lesão. Exato. Como zagueiro, ele é muito bom. Como lateral, eu não gosto. Então, eu preferi convocar o Wesley. E, tipo assim, por pouca coisa eu levei o Léo Pereira e não ele de zagueiro. Mas vamos lá, Wesley, lateral direito, Ian Couto. O meu outro lateral direito era o Wanderson. Só que Mônaco, se eu não me engano. Isso, só que o Wanderson teve uma lesão grave na coxa esquerda e não vai poder ser convocado para a Copa. Então, ele era o meu segundo lateral direito. Então, por esse motivo, Ian Couto. Eu preferi o Ian Couto do que o Danilo, cara. Não sei, o Danilo tem experiência e tal... Mas, eu não sei, eu ultimamente não tenho gostado muito das atuações do Danilo. Na seleção, tá? Lembrando a seleção. No Flamengo, ele... O cara que fez o gol do título. E os outros laterais? Não, mas é o que eu falei. No Flamengo ele tá muito bem, mas... Assim, muito bem também é muito forte. Ele tá bem, regular. Né? O lateral esquerdo, Carlos Augusto, poupa tempo. E também Alex Telles. Pra mim, Alex Telles merecia demais essa convocação. Então agora eu vou lá, eu vou começar a falar os meus meio-campistas. Beleza. Eu começo aqui com o Casemiro. Poupa tempo. O Danilo, aquele... Eu não sei se ele tá no Botafogo, mas ele tá no Botafogo. Tá no Botafogo. Talvez seria um nome que talvez, assim, muitas pessoas não escolheriam. Mas jogou bem. Mim, jogou bem. É o pouco... A partida que ele jogou, na verdade, contra a França, ele mostrou... Foi contra a França mesmo, que ele jogou muito bem. O gol que ele fez contra a Croácia, Contra a Croácia, fez um gol, isso. Danilo, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães aqui também é poupa tempo. Por mais que ele não esteja mais naquela fase absurda que ele estava há um tempo atrás, ele merece essa convocação. Então, Casemiro, Danilo, Bruno Guimarães, Neymar Júnior, não é novidade para ninguém. Esse daí, se você que está vendo esse vídeo, não quer que o Neymar vá para a Copa, você não torce pro Brasil. Você não torce pro Brasil, cara. Você é argentino. Isso daqui é algo, assim, irreal. Ele pode só ficar no banco, Ele tem que ir pra Copa. Tem que ir pra Copa. Tem como. Na minha seleção, na verdade, ele seria titular, ok? Mas hoje, no que quer dizer o Carlo Ancelotti, na questão do estilo de jogo dele, o Neymar tinha que estar lá pelo menos no banco. Mas mesmo convocando ele, só depende dele. Sim, exatamente. Neymar, os meus outros dois meias são João Gomes e Andrei Santos. Os dois vivem fases, assim, parecidas, né? Não são aquelas fases extraordinárias desde quando eles chegaram lá na Premier League, mas o Andrei Santos conquistou seu espaço, já tem bastante jogos, né? Chelsea, né? Na Premier League, já tem uns 24 jogos já que ele participa de todos e tem demonstrado, tem crescido muito, então eu acho que ele merecia uma oportunidade. Então esses são os meus meio-campistas. Boa, gostei. Eu creio que foi um pouquinho melhor que a minha. Vamos lá. Na minha escalação aqui, o meio de campo eu acho que foi assim, que eu poderia ter melhorado, mas foi o que eu quis fazer, porque a minha primeira convocação, eu estou levando 4 volantes. Não sei se é muito, mas é o que está aqui. Casemiro e Bruno Guimarães é os titulares, não tem como para fazer a frente da zaga ali. Uhum. Eu levaria, cara, o Al Ittihad não tá tão bem como já foi, mas eu levaria o Fabinho, com certeza eu levaria o Fabinho. Fabinho. Tipo assim, um cara esquecido. É um bom nome. Visando a Europa, um cara esquecido que eu acho que às vezes que jogou não foi mal, mas eu acho que por ter pouca mídia não é muito levado assim em consideração. Ederson da Atalanta. Levaria. Levaria. Bom nome. Tem um outro, Gerson. Se tivesse continuado no Flamengo, eu creio que com certeza ele tinha estaria vaga, na Copa. Assim, ele era nome cotado para a Copa. Copa. Sendo jogado para frente. E aí uns caras que seria mais para frente, do meio de campo pro ataque. Matheus Cunha
Levaria também do United, porque o United, do jeito que tava, o cara tava jogando muito lá. Sim. Matheus Pereira, aqui é um pouquinho diferente. Eu acho que o que falta um pouco, a gente tem a visão do Brasil, por morar no Brasil, deveria convocar um pouco mais de jogadores brasileiros. Cruzeiro, tem tempo que estão com jogadores bons. Caio Jorge deveria ser falado disso tanto. Você diz que jogam no Brasil. Né? Que jogam no Brasil. Caio Jorge, eu não coloquei na minha seleção porque o ataque é o mais difícil. Mas seria esse. Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Ederson, Matheus Cunha, Matheus Pereira do Cruzeiro e, por fim, não menos, Neymar. Então, Neymar, cara, é indiscutível. A gente não precisa nem explicar, né, cara? Se você é hater do Neymar, né, você pode comentar aí, pode falar o que você quiser, mas, cara, não tem lógica a seleção não ter o Neymar. Só dele estar lá, ele venderia mais camisas do que os outros jogadores. Vamos lá então, Helder. Agora você vai falar os seus atacantes, depois eu vou falar aqui os meus atacantes. Cara, falar de atacante... Essa parte é difícil. Vamos lá. Martinelli, do Arsenal, está num momento aí excepcional aí. Boa fase. O que eu gosto do Arsenal, do Arteta, é que ele varia muito. Um jogo ele coloca um jogador, no outro... Então o cara não cansa no jogo, ajuda. Enfim, Pedro, eu levaria. Cara, isso eu queria falar. Talvez o meu time ficou com 3 camisa 9 de ofício, né? O cara que vai cabecear a bola, vai decidir. Portanto, talvez 2 ali pode fazer a função, uma outra função dentro de campo. Pode. Pedro do Flamengo. Endrick, para mim, seria titular e absoluto. Na minha convocação no time, na escalação principal aí. Vinícius Júnior, não precisa nem falar. Rafinha, poupa tempo também. Eu creio que ele poderia melhorar um pouquinho mais na seleção. Sim, voar mais. Claro. No Barcelona ele vive uma fase absurda, né? Só que machucou, né, e tal. João Pedro, cara, depois que entrou pro Chelsea, valeu todo o investimento possível. Com certeza. Talvez aqui um pouco diferente. Ryan, eu levaria o Ryan. Cara, não é nada absurdo não, tá? O Ryan, ele caiu nas graças do Bournemouth. Foi pro Bournemouth aí. Em questão de meses, né? O moleque tá jogando demais, cara. Naquela Copa do Brasil contra o nosso queridíssimo Corinthians, campeão aí, ele foi o melhor, acho que o melhor jogador do Vasco. Foi, jogou muito, cara. Aquela falta se não fosse o Hugo Souza. E por fim, quem eu levaria era o Luiz Henrique. Cara, quando entra no jogo, é pra botar fogo. Verdade. Talvez o André vai concordar comigo. Não entraria se para ser um titular absoluto. Sim, com certeza. Mas talvez um jogo ali, um jogo mais tranquilo, ele poderia... Jogador de segundo tempo, né? Talvez ele possa ser titular em algum ou outro, mas eu acho que ele é jogador mais para colocar no segundo tempo. Mas enfim, Martinelli, Pedro, Endrick, Vinícius Júnior, Rafinha, João Pedro, Ryan e Luiz Henrique. Quero fazer uma menção honrosa aqui, não sei se você escalou. Igor Thiago, esse cara precisa ser falado. Ficou mais gente de fora também. Igor Thiago, se eu pudesse eu levaria, mas tive que escolher, né? Sim, não tem como, né? Você levar todo eu preferi os mais jovens, até porque ele tem cara de velho, mas é novo também, ele é novo. Mas, infelizmente, na minha convocação, ele ficou de fora. Se alguém machucar, tomara que não, eu levaria, né? Tá. Então vamos lá, então vamos para os meus atacantes, para nós finalizarmos o vídeo. Vinícius Júnior, poupa tempo. Luiz Henrique, assim como você concordo, nem preciso falar, é a mesma opinião. Para mim não é jogador talvez de ser titular da seleção, mas quando ele entra, ele faz a diferença. Rafinha, poupa tempo. Rafinha, a temporada dele é absurda, tanto é que não sei se foi na temporada passada ou nessa temporada, já estava cogitado até ganhar a bola de ouro. Ele tava jogando muito. Entrado. Sim. Matheus Cunha. Matheus Cunha, você colocou ele como meia, mas ele também faz função de meia. Ele é segundo atacante, né? Então, o Matheus Cunha, eu acho que merece, cara, a oportunidade. Ele tá jogando bem no Manchester United, apesar de que o melhor jogador do Manchester United hoje é o Bruno Fernandes, que a fase do Bruno Fernandes assim, extraordinária. Eu tava falando com você hoje, o Bruno Fernandes tem 19 assistências no campeonato inglês. Tanto que tem gente que nem chega nisso de gol, o cara tem de assistência. Exatamente. Matheus Cunha merece. O Endrick, titular da seleção, para mim é titular. Chupa Xabi Alonso. Pela injustiça que ele sofreu no Real Madrid e pelo que ele vem mostrando no Lyon, ele merecia. E para mim, titular. Gabriel Martinelli, boa fase no Arsenal, não precisa comentar, você já falou. João Pedro também. O João Pedro é aquela coisa. Ele tá na minha seleção porque o Estevão, nós devemos falar sobre isso, o Estevão, ele se machucou e 90% de chance que ele não vai para a Copa do Mundo. O pessoal sempre pode falar, cria uma esperança que ele vai, né? Mas a mídia sempre traz isso. Mas é 90% de chance que ele não vai, então a gente nem convocou ele. Então, o João Pedro entrou no lugar do Estevão. Se não, era Estevão. João Pedro nem entraria na minha seleção. Agora vem a surpresa. Anthony. O Anthony vive uma fase, gente... Eu nem pensei nele. É uma fase muito boa no Real Betis. Ele chegou na final da Conference League.
com o Real Betis. Agora quase chegou de novo, né? Não sei se foi na Europa League, né? Perdeu na semifinal, Na nas semifinal. quartas de final. Foi pro Braga, parece? Braga ou Raio Vallecano, não lembro. Acho mas que é o Braga. É, não tipo lembro assim, o time melhorou muito. Melhorou demais, Tanto cara. Na Liga, é verdade, Sim. na La Liga melhorou Na La Liga. muito. E a hora que ele estava emprestado e o Betis correu atrás para contratar ele, ele tem feito a diferença no Betis. E o meu último jogador é o Igor Thiago. O Wesley foi surpresa. E Igor Thiago eu não convoquei, mas... Sim, o Igor Thiago, pra mim, ele tem que estar nessa seleção. Ele merece, cara. Se não fosse o Haaland na Premier League, ele era... É o artilheiro Era da o artilheiro da Premier League, hein? Só te lembrando. E olha que ele tá no Brentford. O Brentford tá na quinta ou sexta posição. Sexta, sétima, jogou hoje. E tem uma coisa, tem uma teoria aí que há a possibilidade do Brentford se classificar para a Champions League, tá? Só depende dele. Depende dele mesmo. Então, o Igor Thiago merecia estar nessa seleção. Então, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha, Endrick, Martinelli, João Pedro, Antony e Igor Thiago. E aí, cara, gostou da ideia do vídeo? Cara, eu gostei muito. Tipo assim, igual eu falei, eu acho que eu poderia ter melhorado um pouquinho mais no meu Sim. meio de campo. Eu acho que eu fiquei um pouquinho assim, por nunca ter convocado. E, cara, eu quero dizer algo aqui, que ninguém vê. A gente fala de treinador que vai lá, é comissão técnica que tem que fazer a escalação, fica vigiando o jogador. Mas uma coisa eu tenho que falar, não é fácil fazer convocação, não. Não é, cara. Você tem que deixar alguém de fora, alguém você não pode levar. Às vezes você não leva alguém porque não se encaixa no seu estilo de jogo, tem isso também. Você pode convocar, vamos supor, se você gosta do Neymar, o Neymar tem que ir para a Copa, você pode convocar 26 Neymar. Vai ter gente que vai reclamar, então não tem como. Mas agora, galera, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, esse é o nosso desafio para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das nossas convocações, dos nossos 26 jogadores. E se quiser... Se vocês concordam, se tem algum que vocês trocariam, vocês vão comentar aqui embaixo qual seria a seleção que vocês escalariam também. Faz a sua escalação, a sua convocação aí. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, meu amigo. Ajuda a gente aí, meu irmão. Ajuda a crescer esse canal aí, tem muito vídeo legal chegando pra vocês aí. Copa do Mundo chegando. Muito conteúdo de Copa. É isso aí, muito conteúdo de Copa pra vocês, vocês vão gostar demais. É isso aí, até mais. Tamo junto, galera. Fico é nóis.